Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos entrando aos pouquinhos, vou esperar o pessoal entrar. Oi, oi, tudo bem? Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, sejam bem-vindos. Vou dar um tempinho até o pessoal entrar. Quem quiser depois aos poucos já ir mandando as dúvidas. Eu tô com bastante dúvida aqui para responder. Olá, oi, oi. Boa noite, todo mundo. Tudo bom? A mãe da Isabelle, a Meire, Andrena, Paula. Sejam bem-vindos. Vamos dar mais um tempinho pro pessoal ir entrando, que aí a gente já começa a responder as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida para fazer ao vivo também pode fazer, tá? A gente vai esclarecer todas as dúvidas. Oi, Natália, oi, Nayara. Olá. Sejam bem-vindos. Tá cheio de dúvida aqui que as mamães mandaram, tá? Tem bastante dúvida de cuidados com os bebês, com os recém-nascidos para responder. As mamães gestantes que estão cheias de dúvidas. Vamos tirar todas as dúvidas hoje. Pode aproveitar. Tá bom? Ah, obrigada, Léa. Boa noite, boa noite. Que bom, tá entrando bastante gente. Podemos começar já, quem tiver alguma outra dúvida, tá? Eu vou começar falando um pouquinho dos bebês, que chegou dúvida assim sobre cólicas, né? As cólicas do bebê, do recém-nascido. Quando que as cólicas começam? Geralmente as cólicas começam a partir do 15º dia de vida, tá? E ela geralmente melhora a partir de 3, 4 meses de vida do bebê. Em torno de 20, 30, 40 dias de vida, entre o 20º e o 40º dia de vida, pode dar uma piorada, dar uma exacerbada nessas cólicas, tá? Não são todos os bebês que têm cólica, tá? Tem algumas mães sortudas que o bebê fica bem, não tem cólica, não sofre. A cólica, como que ela é identificada? O bebê chora muito, tá? O bebê chora desesperadamente. É um chorinho desesperador, né? As mães ficam um pouco desesperadas. Eu sempre falo, ó, tenta manter a calma para você conseguir ajudar o seu bebê e tentar acalmar. Hoje em dia, nós ainda temos alguns remedinhos e nós temos bom resultado com alguns remedinhos mais modernos, tá? Mas até um tempo atrás não tinha nada que resolvia. Então, assim, tem que ter bastante paciência, muito colinho, né? Botar a criança no peito, acalma, tá? A sucção no bebê, no recém-nascido, ela é um reflexo. Por isso, né, que a chupeta acalma, colocar no peito acalma, porque o bebê, quando ele suga, ajuda a aliviar a dor. E aí acaba aliviando a cólica também, tá? Então, para melhorar, muito carinho, muito colo, muito peito e um remedinho prescrito pelo seu pediatra. Geralmente a gente usa probióticos, né, que estão dando bom resultado. Ele é um tratamento contínuo, tem que dar todos os dias. Tem algumas enzimas também, alguns remedinhos à base de enzimas, tá? Que também estão dando bons resultados. Fora os remedinhos de gás, remedinho de dor que a gente já costuma usar, normalmente de rotina. Então, tem uma mãe aqui no Facebook, né, a Simone. Oi, Simone!
falando que o filho dela sofreu muito de cólica, né? Que ele é prematuro, né? Geralmente os prematuros sofrem mais mesmo, tá? Sim, cólica até os 2 meses ainda pode dar, né? Como eu disse, elas melhoram geralmente a partir de 3, 4 meses que melhoram as cólicas, tá? Vamos ver aqui uma outra perguntinha. Ah, uma mãe também, a Thaís, me perguntou. Bebê de 1 mês, bebezinho, né, que às vezes já tá dormindo a noite toda, tem que acordar para trocar a fralda de xixi, né? Não tem que acordar o bebê. Se o bebê já tá com 1 mês, o bebê já prolonga o sono, já teve um bom ganho de peso, ele não tem a necessidade de acordar de madrugada. Não precisa acordar para trocar. Só se o bebê acordar, se tiver incomodado, aí você pega e aproveita para trocar, tá? Então, assim, essa dúvida vai muito da criança. Falando um pouquinho, né, desse negócio do acordar na madrugada, no primeiro mês de vida, os bebês têm que acordar. Geralmente eles acordam sozinhos para mamar, tá? Mas quando não acorda, tem que acordar. Evite no primeiro mês de vida deixar o seu bebê mais do que 3 horas sem mamar. Então, tem uns bebês que dormem o tempo todo, é normal, que não acordam, então tem que acordar para mamar. A partir do primeiro mês de vida, que o bebezinho já ganhou bastante peso, se o seu pediatra viu e falou, olha, teve um ganho de peso satisfatório, você já pode deixar dormir a noite toda, tá? A maioria dos bebês acordam na madrugada, tá? São raras as mães sortudas que o bebê dorme a noite toda, tá? Então, a maioria tem que fazer um treinamento pro bebê dormir a noite toda, né? Aos pouquinhos, se ele acordar e não ficar chorando, você vai deixando. Agora, se chorar, você acolhe, tá? Não deixa o seu bebê chorando e sofrendo também. O que mais? Vamos ver aqui, outra dúvida. Ah, tá. A Natália tá assistindo, pediu dicas de amamentação, né? O que é importante a mãe saber? Logo que o bebê nasce, o leite demora em torno de 3 a 4 dias para descer, né? Então, nos primeiros dias, a criança vai mamar o colostro, tá? Que é aquele leite rico em nutrientes. Ele é um leite, né, mais ralo, mais clarinho, mas ele é rico em nutrientes e rico em calorias também, que é o que o nenê precisa naqueles primeiros dias. O estômago do bebê, ele é muito pequeno e vai aumentando com o passar do tempo. E conforme vai passando os dias, vai aumentando a produção de leite, tá? Então, a primeira coisa é a mãe não ficar ansiosa, achar que vai ter muito leite logo que o bebê nasce. A amamentação. Qual que é o segredo para você ter um sucesso na amamentação? Precisa ter muita boa vontade por parte da mãe, precisa ter muita persistência e muita técnica, tá? Hoje em dia a amamentação tá na moda, porque a gente sabe que o leite materno é o melhor leite do mundo, tá? Então não tem discussão. Então tá muito na moda, a gente sabe que é o melhor para o bebê, mas tem muita romantização também em torno da amamentação, tá? Não é fácil amamentar. Agora, a mãe que quer amamentar, ela vai amamentar, ela vai ter sucesso na amamentação dela, desde que ela queira, tá? E persista nisso. Não é só pegou o bebê e põe no peito que acabou. Não, tem uma técnica, né? A criança tem que estar pegando bem, né? A bochechinha fica mais estufadinha, o lábio de baixo fica virado para baixo, tá? A criança tem que abocanhar uma parte da areola, então tem toda uma técnica para ter um sucesso na amamentação. Tem bebê que suga bem, tem bebê que não suga, né? Então, assim, tem muitas dificuldades em torno da amamentação que tem que ser orientadas à mãe, né, para não ter uma desistência. Então, a primeira dica, você quer amamentar, você vai amamentar, tá? Com dificuldade ou não, você persistindo, você tendo boa vontade, você vai ter um sucesso na amamentação. É muito difícil mesmo, tá? Então, assim, aos pouquinhos, eu falo que as mães que desistiram da amamentação, elas não pegaram a parte boa da amamentação, porque o primeiro mês é um mês muito difícil,
né? Justamente porque a mãe precisa aprender a conhecer o bebê, precisa né, saber o que é cada chorinho, até pegar, o peito tá dolorido, né? Aquele desespero dos primeiros dias de estar com um bebê que você não conhece, que é seu, né? E você tem que se virar ali daquele jeito. Então, tem que ter muita paciência. A mãe que persiste nessa fase difícil, então ela vai ter um sucesso na amamentação, tá? Então, não tem muito segredo, né? Tem que ter boa vontade, né? Tem mães que não amamentam, não deixam de ser menos mãe por isso, tá? Essa é uma decisão da mãe, né? Então, se a mãe não amamentou, não pôde amamentar, não quis amamentar, nós temos que respeitar sem julgamentos, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu tento insistir ao máximo na amamentação, né? Até porque eu sei que é bom demais amamentar e é o melhor para o bebê, né? A gente sabe disso. Que mais? Vamos ver outras dicas. Falando de leite também, ó. Meu filho tem 7 meses, toma leite materno e NAN, que é uma fórmula. Após oferecer frutas e legumes, né, ele não tá aceitando mais o NAN. Ou seja, ela já entrou com a alimentação, porque já a criança já tá com 7 meses. Qual é o mais recomendado nessa fase? O recomendado nessa fase é diminuir o leite, tá? Primeiro, a criança que toma leite materno, ela não precisa de outro leite, tá? A criança que não precisa, a criança a partir de que ela começa a comer, ela tem o leite materno, ela não tem necessidade de tomar outro leite. Por mais que a mãe fale assim, eu tenho pouco leite, então não tem problema, já é o suficiente. A criança vai buscar os nutrientes em outras fontes alimentares, que não seja o leite. Então, essa mãe vai manter a amamentação 2, 3 vezes ao dia e nas outras refeições a criança vai comer fruta, vai comer legumes. Geralmente os bebês comem bem, tudo que você oferece depois que aprendeu a comer, né? Porque também tem que ir sem expectativas, né? Você tem que dar o tempo da criança aprender a comer, tá? Então, sem muita expectativa, também você vai ter um sucesso na introdução alimentar. Só que é uma coisa que eu insisto muito, minhas pacientes sabem disso, tanto que eu bato na tecla de tirar o leite da hora da alimentação. Porque, né, hoje em dia é muito fácil da gente conseguir informação sobre introdução alimentar na internet, e só que também tem muita romantização. Essa orientação de manter livre demanda de aleitamento materno mesmo após a introdução alimentar não é uma boa orientação, porque a gente sabe que na prática não funciona, tá? Não funciona mesmo. Não adianta falar que pode amamentar nos intervalos que a criança não vai comer. E o que a gente vê com isso? A criança fica desnutrida, a mãe fica estressada porque ela oferece os alimentos, a criança não quer comer, né? E acaba que a criança não pode ficar só no leite materno a partir dos 6 meses, ele não supre as necessidades, então ela precisa dos outros alimentos, tá? Que mais? Aqui ainda falando um pouquinho dos bebezinhos. A Tamires me perguntou, um recém-nascido, ele deve ser alimentado quantas vezes ao dia? Quando tá no peito exclusivamente leite materno, a criança deve se alimentar por livre demanda, tá? É ela que manda. Então, põe no peito à vontade, não tem restrição, tá? Quando a criança está com fórmula, a criança que faz o uso de fórmula tem que ser ofertado a cada 3 horas, tá? Por quê? O leite materno, ele é um leite que digere rápido, então tem criança que mama depois de 1 hora, 2 horas, já tá com fome e mama, tá? E também não tem restrição. A fórmula, ele é um leite que é mais difícil de digerir, então tem que esperar esse tempo das 3 horas, tá? Então, o dia tem 24 horas, se a criança mamar a cada 3 horas, né? No início, recém-nascido até 1 mês, que tem que mamar de madrugada, vão ser de 6, 7, 8 mamadas no dia. Depois de 1 mês, que a criança já pode dormir a noite toda, já vai estar mamando melhor durante o dia, então pode diminuir para 6 mamadas, ou 7, né? Em torno, nós fazemos 6 refeições, então vão ser em torno disso daí.
tá? No primeiro mês até 8 mamadas e a partir de 1, 2 meses que a criança já prolonga mais o sono, vai diminuir essas mamadas para 6 a 7 no máximo, tá? Que mais? Bebê de 2 meses que fica com as mãozinhas fechadas, tá? Isso daí é normal. Na verdade, é um reflexo, que é o reflexo de preensão palmar. Ele some geralmente a partir dos 3 meses, que a criança já começa a pegar mais voluntariamente. Ainda não tem muita coordenação, tá? Mas o bebezinho até 2 meses, 3 meses ainda fica bem com a mãozinha fechada por causa desse reflexo. Deixa eu ver aqui que tem uma dúvida aqui no Instagram. Aqui, ó, a Gabriela perguntou, minha xará. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, mesmo tirando a mamadeira da madrugada, ele continua acordando. Onde estou errando na hora dele dormir? Ou é normal acordar de madrugada? Acorda e chora. Você não tá errando em nada, você tá fazendo o melhor que você pode, tá? É normal a criança acordar mesmo na madrugada. O sono da criança tem ciclos mais curtos. Então, assim, nós temos ciclos do sono, todo mundo. O do adulto, ele é um pouco mais prolongado. Então, nós temos poucos despertares durante a noite. A gente vira pro lado e dorme de novo. O bebê, ele tem vários despertares e tem um ciclo do sono mais curto. Então, é normal o bebê acordar, que é o que eu falo nos meus vídeos. Não é porque o bebê acorda que ele tem que mamar. Então, o primeiro passo é você tirar essa mamada da madrugada. Ou seja, a criança vai continuar acordando, mas também, às vezes, ele não acorda com tanta frequência e não acorda para mamar. Então, aos poucos, conforme você vai persistindo, a criança vai aprendendo a despertar e voltar a dormir sozinho. É esse o segredo, é você ensinar o seu filho a pegar no sono sozinho, sem o seu auxílio, sem o auxílio da mamadeira, entendeu? O que eu acho importante, que essa é uma dica também que eu dei no meu vídeo, né, hoje em dia tá na moda a cama compartilhada, que também tem as contraindicações, então quem for fazer, veja direitinho, né, as contraindicações de cama compartilhada. Quem preferir colocar a criança no quarto dela, isso daí já dá uma facilidade para a criança aprender a dormir a noite toda, né? Então também essa é a primeira dica que eu dou para as mães em que a criança não está dormindo a noite toda, né? Então a primeira coisa é isso, é ter a rotina de sono, tirar a mamada da madrugada, a criança dormir a noite, dormir no berço dela, no quarto dela, no ambiente dela, né? Ter sempre o horário certo para dormir. Acordou, você vai lá, acolhe, tenta fazer a criança dormir até ela aprender a dormir sozinha, sem o auxílio da mãe ou da criança, ou do peito ou da mamadeira, tá? Vamos ver aqui o que mais. Essa já foi. A Mayara pediu para falar um pouquinho dos saltos de desenvolvimento, como que faz para estimular o bebê, tá? Os saltos de desenvolvimento, geralmente eles ocorrem, o primeiro é em torno de 3 para 4 meses, né, 4, 5 meses, que a criança tem uma mudança no comportamento muito grande. Então, no comecinho eu falo que é aquele bebezinho brócolis, né, que é um vegetalzinho, né, não interage muito, a gente vai cuidando, de repente com 2 meses a criança começa a rir, a sorrir, já começa a interagir, mas ainda continua aquele bebezinho molinho, né, de repente com 3 meses ele vira gente, né, já reclama mais, se a mãe sai de perto reclama mais, começa a dar mais trabalho, mama rápido, né? As mães acham que o peito não tá sustentando. Então, são mudanças de comportamento que a criança tem durante o desenvolvimento dela. E como é de repente, é de um mês para o outro, a gente chama de salto de desenvolvimento, né? Às vezes criança por volta de 8 meses, que até dormia a noite toda, volta a acordar de madrugada, entendeu? Então, assim, são mudanças de comportamento que às vezes as mães acham que tá normal, mas não é. Tudo isso é normal do desenvolvimento da criança, tá? Cada fase tem uma coisa. Eu peguei até uma tabelinha aqui de desenvolvimento, depois se der tempo eu mostro pra vocês, né? O que a criança tem que fazer com o passar do tempo, tá? A faixa de normalidade de desenvolvimento é muito grande. Então, por exemplo, um bebê, ele pode sentar sem apoio a partir de
6 meses, né? Só que até 10 meses, se ele fizer isso, ele tá normal. Então, o filho da vizinha sentou com 6 e o seu sentou com 10, tá ótimo, tá tudo normal, não pode ficar comparando. Bebê não pode comparar, cada um tem o seu desenvolvimento, tá? Cada um tem o seu tempo, a gente tem que aprender a olhar qual que é a necessidade do seu filho, tá? Procura ver isso, não fica comparando, não fica indo atrás de palpite, que palpite é o que mais tem, tá? Então, assim, tenha sempre confiança no que você faz. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta nova por aqui. Doutora, boa noite, a Viviane. Meu filho tem 2 anos e 8 meses. O desfraude dele está com muito medo do vaso do piniquinho. Também fica sem fralda durante o dia, mas na hora de fazer segura, chora. O que faz? Então, o que eu digo o que, Viviane? Seu filho ainda não está preparado para o desfraude. Se tá dando trabalho, é porque não tá na hora, tá? Não insista. Ele mesmo vai largar a fralda sozinho, tá? Não precisa se estressar. O desfraude, geralmente, é depois que a criança começa a falar, tá? Ou seja, pelo menos depois de 2 anos, tá? E vai no tempo da criança. Quando a criança começar a avisar, fiz xixi, cocô, você vai, vamos fazer, você vai levar, você vai ver, já fez. Tá? Aí você começa a ensinar. Se você viu que a criança tá com medo, deixa quieto, bota a fralda e deixa ele em paz, entendeu? Deixa que ele vai desfraldar sozinho. A Nayara tá me perguntando qual a diferença de fórmula e composto lácteo. Essa tá uma polêmica ultimamente, tá? Tá tendo muita, assim, tem vários tipos de opinião, tá? Qual que é a diferença? A fórmula, ela é um leite que ela é regulamentada, são para bebês até 1 ano, e hoje em dia o Ministério da Saúde está orientando a dar até os 2 anos a fórmula, tá? E o composto lácteo, ele não é regulamentado a quantidade de coisas que vai lá dentro, né? Então, uma parte dele é leite e o resto é vitaminas, né? Outros nutrientes e alguns tipos de açúcares que são colocados no leite. Essa que é a polêmica, tá? Que tem a maltodextrina, que é um tipo de açúcar que tem no composto lácteo, não tem na fórmula. Tá? Então, a polêmica está sendo essa. O leite de vaca, a gente sabe que ele não pode ser dado para criança antes de 1 ano. Então, é só depois de 1 aninho que pode dar. Então, a opção, geralmente, no caso, a minha conduta, eu vejo qual que é o ideal juntamente com a mãe, tá? Então, aquela mãe que pode manter a fórmula até os 2 anos, é o ideal, mantém a fórmula até os 2 anos. Né? Aquela mãe que quer já tirar, tá achando que a fórmula tá caro, tá precisando, quer dar outro leite, quer dar leite comum, leite de vaca, a partir de 1 ano pode dar. E a mãe que quiser dar o composto lácteo também pode dar, tá? Não vai ser, como geralmente orienta a dar 2 mamadas no dia, no máximo 3, não vai ser a maltodextrina que tem no composto lácteo que vai prejudicar a alimentação da criança. Tá? Então, essa decisão geralmente eu tomo com a mãe, mas eu acho, né, a Sociedade de Pediatria também indica o composto lácteo. Eu, Gabriela, particularmente, eu vejo juntamente com a mãe qual que é a melhor opção para aquela criança. Eu não condeno o composto lácteo totalmente como os outros pediatras, né, que a gente vê no Instagram, no Facebook, que eles condenam, e alguns nutricionistas, tá? Eu acho que o composto lácteo tem sim algumas vantagens, porque ele tem a proteína mais quebrada, ele é um leite mais fácil de digestão do que o leite de vaca. Então, muitas vezes eu até prescrevo, tá? Que mais? Aqui, ó, a Natália fez cama compartilhada e também não deu muito certo, atrapalhou, ó, o sono. A Dominique falou que diminuiu também as mamadas livre demanda. Depois que a criança começa a comer, tem que ir diminuindo as mamadas, tá? Não precisa, né? Se você ficar, não precisa ficar. Gente, criança não morre de fome.
O maior medo das mães é esse, é a criança ficar com fome, tá? A criança não fica com fome, não precisa ficar socando comida na criança o tempo todo, tá? Vamos ver aqui. Ó, o Tarek tá ruim para comer, toma leite de manhã e à noite, almoço e jantar come muito pouco, brinca com a comida. Então, mas ele, Cleo, ele tá naquela idade chata para comer. A partir de 2 anos, a criança diminui a alimentação, tá? Então é normal ele diminuir a alimentação. O segredo é não ficar deixando ele beliscar, organizar, né, a rotina da criança, a rotina alimentar, e a quantidade é ele que manda. Mesmo que você ache pouco, ele vai comer o suficiente para matar a fome dele. Vamos ver aqui. Obrigada, pessoal, pelos elogios. Aqui a Simone falou que o dela também acordava até 1 aninho, depois começou a dormir a noite toda. E a Isabela falou que a filha desfraldou com 2 anos, foi no tempo dela, tudo bem, mas tem criança que desfralda com 3, com 4, tá? E não tem problema nenhum nisso, tá? Composto lácteo é melhor que leite de vaca? Olha, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, mas aí também depende da criança. Tá? Tipo assim, o leite de vaca, a chance da criança ter anemia, que já é comum nessa idade, né, até 2 anos, é muito maior por causa da proteína, do cálcio que tem nele, dificulta a absorção do ferro, tá? Então, muitas vezes eu opto sim pelo composto lácteo. Mas também a mãe que quiser dar o leite de vaca a partir de 1 ano não tem problema também não. O leite a partir de 1 ano, ele não é importante na alimentação da criança. Leite de soja, verdade que não é bom para dar para criança? A PLV? Não aceito o Neocate, o Pregomin, mama no peito. Quantos anos tem o seu filho, Joyce? Porque se a criança tem a PLV e já tem mais de 1 ano ou 2 anos, não precisa tomar leite nenhum. Você pode tirar o leite de vez. O leite não faz falta, não precisa dar leite de soja, não precisa dar leite de nada. Tá? Vamos ver se tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Esse eu já falei. Só desenvolvimento. Aqui, bebês que mamam no peito precisam tomar água? Não, não precisam. Quando o bebê que tá só no peito não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada, só peito. Quantos banhos pode dar no bebê, no recém-nascido? É indicado 1 banho só por dia, tá? Mas isso vai da necessidade da mãe, né? Que muitas vezes eu respondo nos meus quadrinhos, o filho é teu, você faz o que você quer. Então, assim, né, se precisar, se a mãe vê que tá muito calor, que precisa dar banho no bebê, então assim, dá 1 banho só para dar uma refrescada sem ficar ensaboando muito, né? Ensaboa em 1 banho só. Geralmente orienta a dar o banho à noite, porque depois que a criança toma banho, ela dá uma relaxada e acaba prolongando mais o sono. Então essa geralmente é uma dica que eu dou logo na primeira consulta para as mães já irem, né, tentando organizar a rotina, mesmo sabendo que nesse primeiro mês não tem muita rotina, aos pouquinhos as crianças vão organizando a rotina de sono, né? Então assim, eu acho que o banho da noite é super importante. Se quiser dar outro durante o dia, aí vai de cada uma. A tia Clau tá me assistindo. Beijo, tia Clau. Minhas princesas também estão assistindo. Deixa eu ver, tem mais uma outra aqui. Sobre os dentinhos. Apenas os 2 primeiros dentes que incomodam e deixam a criança enjoada? Não, qualquer dentinho pode deixar a criança enjoada, tá? Só que também tem muito mito, né, em relação ao nascimento dos dentes. Tem criança que não tem nada, tá? Que às vezes a mudança de comportamento é por causa do desenvolvimento, né? Como eu falei, dos saltos do desenvolvimento, não tem nada a ver com dente. Às vezes
Criança tá com 39 de febre, ah, é o dente. Não, não é o dente, tá? Quais os sintomas do dente? Geralmente os sintomas que incomodam dão quando a gengiva tá inchada, tá? Tá bem vermelha, inchada. Depois que o dente rasga, melhora tudo. Então, às vezes a criança fica enjoada, fica babando muito, pode dar uma febre baixa, que não chega a 38, então sobe um pouco só a temperatura, fica no máximo 37,8, 37,9. Passou disso, já não é do dente, tá? Então, esses são os sintomas mais comuns do nascimento do dente. E pode dar em qualquer dente, né? Às vezes tem crianças que não tem nada nos primeiros dentes, de repente os dentes do fundo, aqueles grandes, os molares são maiores, às vezes a criança dá um pouquinho de trabalho, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. A Isabelle só quer ficar no peito, não quer saber de comer. Quando eu estou em casa, é muito da comida, o que fazer? Organizar os horários da alimentação, tá? Depois que a criança começa a comer, o ideal é que ela mame no máximo 3 vezes nas 24 horas, tá? Mamou mais do que isso já vai atrapalhar a alimentação. Isso é só você observar. Entendeu? E as mães, eu falo que o peito é que é difícil falar não, né? Mas às vezes a mãe fala, ah, mas ela quer. Eu falo, você já experimentou falar não? Né? O peito é teu, então se tá na hora, tudo bem. Se não tá, não tá. Não, tá na hora de jantar, então vai jantar, não vai, né, mamar peito. Mesmo sendo peito, que você pode aconchegar, você pode dar carinho, você pode dar amor, você pode dar atenção, sem precisar botar o peito na boca da criança. Entendeu? Como identificar se o bebê está com infecção de intestino, tá? Infecção intestinal, 99% das vezes são virais, tá? Vírus. O vírus tem um ciclo, ele dá e passa sozinho. Infecções virais podem durar 3 dias até 20 dias e geralmente dá febre, diarreia e vômito. Esses são sintomas de infecção intestinal. Se a criança não tem diarreia e não tem vômito, não é infecção intestinal, tá? São raros os casos que tem que entrar com antibiótico, tá? Somente quando tem sangramento nas fezes ou quando tem quadro de infecção bacteriana, criança muito prostrada, sem estar desidratada, porque diarreia e vômito pode desidratar, então às vezes só você hidratando a criança melhora. Né, que é o que eu falo para as mães, tá com diarreia, não precisa levar no pronto-socorro, vai hidratando, você vai chegar no pronto-socorro, às vezes o médico passa antibiótico sem precisar, tá? Então tem raras indicações para uso de antibiótico nas infecções intestinais. Aqui, ó, a Isabela tá perguntando, minha filha tem 2 anos e meio, não gosta de arroz e feijão, nem de verduras, gosta de frutas e carnes, o que eu faço? Continue oferecendo, tá? Ela pode não gostar. Então, vamos supor, o arroz e o feijão você pode substituir pelo macarrão ou pela batata, né? Porque ele entra no grupo dos carboidratos. A pessoa não é obrigada a gostar de todo mundo, de tudo, de todos os alimentos, mas ela tem que comer todos os grupos de alimento. Entendeu? Então, se ela não gosta do arroz com feijão, você tem que substituir por outro alimento do mesmo grupo, outro grão, lentilha, grão de bico, né? Verdura é importante oferecer, tá? Legumes. Então, assim, tem que continuar oferecendo. A criança come o que o adulto oferece. Então, se a criança não come, é porque ela não tá sendo oferecido para ela. Então, se ela recusou 10 vezes, você nunca mais ofereceu, ela nunca mais vai comer. Então, recusou 10 vezes, pode ser que na 15ª vez que você ofereça, ela resolva comer. Mude a forma de apresentar, entendeu? Então, se você dá, né, um pedação, às vezes a criança não gosta, então corta pedacinho. Deu no pedacinho, não gosta, tenta dar um pedaço maior, dá amassadinho, entendeu? Mude as formas de apresentar. O importante é a criança comer de tudo um pouco. A quantidade é sempre a criança que manda, tá? A qualidade são os pais, tá? Então eu falo, se a criança tá comendo errado, a bronca vai pros pais, tá? Ou pros avós, né? Que na maioria das vezes, né? Vamos ver se eu já respondi.
Doutora, a Rafa começou a se incomodar com sons altos, tapa o ouvido e diz que tem medo. É verdade que a audição da criança com síndrome de Down é mais sensível? Sim, isso pode acontecer sim, Meire. A Bruna também tem isso, tá? Então, assim, criança com a síndrome de Down, tem crianças que não tem nenhuma síndrome, os autistas, isso também é muito comum, tem o ouvido, uma sensibilidade maior no ouvido. Então, incomoda mesmo, né? Então, quando for numa festa com ela, procura conversar, falar, o som vai estar alto, né? Às vezes, coloca até aquelas borrachinhas para não atrapalhar muito, né? Se é uma coisa que precisa ir, tá? Mas isso é bem comum na criança com Down, sim. A Thaís está perguntando, posso dar uma mamar antes do banho da noite? Meu bebê fez 1 mês hoje, parabéns. Pode sim, aí isso daí é você que manda, tá? A rotina é você que manda. O negócio de dar o mamar antes é que às vezes a criança pode regurgitar, né? Porque na hora do banho a gente vira pra lavar tudo, então às vezes mexe um pouco mais, o bebê regurgita. Mas não tem mal nenhum, não, tá? E você que vê aí. E as birras? A Romaira tá perguntando. Birras. Tem uns vídeos também já que eu já falei sobre isso. As birras, o que são as birras? As birras nada mais são do que a dificuldade que a criança tem de lidar com os sentimentos dela, tá? Ninguém gosta de ouvir não, só que nós somos adultos, nós já sabemos a lidar com isso. Então, a criança tem que ensinar, tá? Então, se uma criança vai no médico, normal é chorar, né? Se a criança tá com brinquedo, você tirou o brinquedo da mão dela, normal é chorar. Agora, se tiver um comportamento, tacou longe, o que você vai fazer? Você vai ensinar ela que não pode jogar as coisas longe, que pode machucar alguém, que pode quebrar o brinquedo, entendeu? Então, assim, tentar, eu sei que é difícil, né? Tentar ter paciência, né, para poder ensinar. A criança, eu falo que tem que ser na sedução. Muitas vezes a gente manda eles fazerem as coisas, eles não fazem. Se você pede com carinho e atenção, ou fala de uma maneira diferente, você consegue tudo que quer, tá? Então, procura ver, vamos supor, você tá fazendo de um jeito, que teu filho tá teimando, não tá dando certo, toda vez que você faz daquele jeito, muda a maneira de fazer, entendeu? Então, em vez de falar, vai guardar os brinquedos, fala, vamos guardar os brinquedos? Mamãe te ajuda, guarda um pouquinho e deixa o resto para ele guardar. Então, assim, vai dando exemplo, vai fazendo junto, que aos poucos a criança vai mudando o comportamento, tá? A Natália que tá perguntando, doutora, minha filha de 2 anos e meio fica com o olho torto quando olha para cima. Ela passou já com o oftalmologista e tava tudo normal. Então, se ela já passou com o especialista e ele disse que tá normal, então provavelmente tá normal, tá? Às vezes alguma mania que ela tem, né? Descobriu alguma coisinha nova, tá? Mas vai observando, tá? Se por acaso você continuar notando isso, né? Tente ir num outro médico para ver direitinho se realmente tá normal. Doutora, minha filha tem 2 anos e 2 meses. Para ela fazer cocô, eu preciso colocar o Minilax, tá? Então, o que tá errado aí? Criança que tá constipada, tá faltando fibra na alimentação, tá? Constipação intestinal é falta de fibra na alimentação. Então, o primeiro passo, ao invés de ficar usando Minilax, que é muito traumatizante, eu te orientaria a usar fibras na alimentação dela. Tá? Aumentar fruta, legume, verdura. Nessa idade eles não comem muito, vai comer pouco, mas tem algumas fibras em forma de xarope, em forma de pó, que não é remédio e traumatiza menos do que o Minilax, tá? O Minilax eu uso raramente, eu prescrevo ele, é só, sabe, geralmente eu passo as fibras que eu acho menos traumatizante. Que mais? Vamos ver aqui. É difícil. Se tiver dando mais de um remédio diferente para criança e ela tá dando reação alérgica, como saber qual remédio que ela tá dando essa reação? Aí é complicado, né? Então, primeiro de tudo, teria que... Mas aí você vai ter que conversar com o seu pediatra.
ver se teria que suspender as 2 medicações, né? Primeiro para parar a reação alérgica e aí depois você fazer o teste. Dá de novo uma, se não der nada, dá de novo a outra. Porque às vezes é até alguma reação cruzada das 2 medicações ou do organismo com uma das medicações, tá? Mas aí você conversa sempre com o seu pediatra, que tem tratamento que não pode parar, tem que continuar. Às vezes compensa fazer um antialérgico. É normal o bebê... peraí, não. É normal o bebê não arrotar toda vez que mamar? Sim, é normal. Tem bebê que demora para arrotar, tá? Então, dá uma deitadinha, levanta, que às vezes consegue arrotar com mais facilidade. Doutora, posso dar própolis spray para criança de 2 anos e 5 meses? Para garganta, pode. Própolis pode. O spray para garganta pode usar. Meu filho não consegue dormir muito bem à noite, acorda muito. Já tem 2 anos e meio, a Tainá tá perguntando. Ele mama de madrugada, Tainá? Porque se ele mamar, a primeira dica é tirar a mamadeira, tá? Tentar colocar no quarto dele, né? As dicas que eu já dei anteriormente. Aqui, ó, a Suzel perguntou, a partir de quantos anos a criança demonstra o autismo? O autismo, geralmente é identificado a partir dos 2 anos, tá? Tem alguns casos de autismo mais grave que é identificado ainda no bebê, mas a maioria dos casos é a partir dos 2 anos, porque muitas vezes acontece do bebê ter um desenvolvimento normal e depois de 2 anos ter uma mudança de comportamento, tá? E aí a gente começa a notar alguns sinais, tá? E aí manda para o especialista. O diagnóstico do autismo geralmente ele é dado por um psiquiatra infantil, né? E precisa de vários acompanhamentos, várias avaliações multidisciplinares de vários profissionais para poder ser dado esse diagnóstico, tá? Porque o transtorno do espectro autista, ele tem muitos sinais, né? Então, tem um protocolo, né, para poder fazer esse diagnóstico e é bem complicado. Perguntaram também como diagnosticar a hiperatividade, tá? A hiperatividade também, quem faz o diagnóstico é um neuropediatra, tá? Ou também um psiquiatra infantil. Criança agitada não é criança hiperativa, tá? A hiperatividade geralmente ela vem acompanhada de déficit de atenção. Então, não é porque a criança é bagunceira, é agitada, desobediente que ela vai ser hiperativa, tá? Eu também já fiz até um vídeo sobre isso, porque isso é muito comum. As escolas às vezes viram para as mães e falam: ah, seu filho é hiperativo. Não, não é. Quem vai dar esse diagnóstico é o especialista. Não deixe chamar seu filho de hiperativo sem ter um diagnóstico médico, tá? Agitado não é hiperativo, são coisas diferentes, tá? Geralmente a hiperatividade ela já é diagnosticada também quando a criança já é maiorzinha. Geralmente quando entra na fase de alfabetização, que começa a dar trabalho na escola, porque a criança tem uma dificuldade de se concentrar. Então são vários sinais também que indicam a hiperatividade. Deixa eu ver se eu já perguntei todas daqui. A Érica me perguntou, a filha dela de 8 anos tem paralisia cerebral, anda muito nervosa, com odor nas axilas, acha que tá ficando mocinha. Se for o caso, como adiar com medicamento, tá? A puberdade precoce, ela é quando o desenvolvimento é antes de 9 anos, tá? A criança que começa o desenvolvimento a partir de 8 anos, até a criança menstruar, vai pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, tá? Porque tem todo um processo de desenvolvimento que termina com a menstruação. Não pode entrar com medicação porque a mãe quer retardar, tá? Tem as indicações. Então, né, o que eu orientaria a Érica a fazer? Levar no pediatra para ver se tá tudo normal e adequado para a idade aos 8 anos. Porque pode ser sim que criança, menina, né, com 8 anos, tenha pelo, já começa o desenvolvimento da mama, mas ele fica estacionado,
tá? E aí tem que ir avaliando pelo menos a cada 3, 6 meses. Se tiver adequado para a idade, não tem indicação de retardar, tá? Entrou na hora certa, Érica. Então, ó, vai observando a sua filha, leva, né, pro pediatra ver, vê se tá adequado para a idade, porque não é todas as vezes que tem que retardar a menstruação, tá? E tem que encaminhar para um especialista que seria o endócrino pediatra. Deixa eu ver aqui. A Dani perguntou: o que fazer com as tosses que não passam? A primeira coisa é descobrir a causa da tosse. O tempo tá acabando, tem mais 15 minutinhos. Vou tentar responder tudo. Qualquer coisa, outro dia a gente faz outra live, tá? Mas assim, o que fazer com as tosses não passam? Então, a primeira coisa é descobrir a causa. A tosse, ela é uma defesa do organismo, tá? A gente não tem que cortar a tosse. Nós temos que tratar a causa. Causas de tosse, várias, mais comuns nas crianças: resfriados, gripe, sinusite, né, asma, né, bronquite. Então, assim, tem que tratar a causa da tosse. As crianças alérgicas no inverno sofrem mais. As crianças pequenas de 1, 2 aninhos que começaram a ir para a escola agora não que tá tudo parado, mas assim, que começam a ir para a escola, é aquela tosse direto, né, que é um resfriado atrás do outro, que eu falo para as mães que é tosse de março até outubro, né, porque dá essa impressão mesmo que não melhora nunca, tá? Então, muitas vezes são quadros diferentes. Então, seu filho teve um resfriado, geralmente demora uns 10 dias para sarar. Na hora que ele tá sarando, ele pega outro resfriado. Então, emenda um no outro. Ou aquele resfriado virou uma pneumonia, virou uma sinusite. Então, enquanto não trata, aí vai, trata com antibiótico, melhora. Deu um dia, voltou pra escola, pá, fica doente de novo. Então, isso daí é normal, tá? Infelizmente é normal, mas tem que ser tratado, tá? A tosse você tem que ficar atento assim, se a criança tá tendo falta de ar, se é aquela tosse, né? Porque às vezes tem criança que tosse e vomita, tá? Então tem que ver a causa mesmo, quando que tem que se preocupar mesmo. Porque se for uma tosse tranquila, né? Dá pra aguentar. A Ana Paula me perguntou sobre as máscaras de pano. Peraí que teve uma outra aqui também da pandemia. Vamos ver se eu acho. Doutora, com essa pandemia, a criança sempre não veio. Óleo de coco, posso dar para funcionar o intestino? Até pode dar, mas assim, a primeira coisa é melhorar a alimentação, tá? Tem que melhorar a alimentação. O óleo mineral não é indicado dar para criança, tá? Porque a criança pode broncoaspirar. Ah, tá. Te mandei mensagem. Ela tá tomando antibiótico, por isso não suspendi. Então, muitas vezes compensa você entrar com antialérgico, né? E terminar o tratamento do antibiótico se a alergia não for muito grave. Tem casos que tem que suspender, mas se for uma alergia leve, dá pra ir levando. É pergunta clássica, né, Jennifer? Com essa pandemia, a criança que apresenta uma gripe, quando se preocupar? Quando levar ao médico? Quando a criança estiver mal, tá? Se a criança teve febre baixa que dá, ou febre alta mesmo, dá 2, 3 dias, criança tá com tosse, nariz entupido, mas tá bem, passou a febre, a criança tá bem, não precisa se preocupar, tá? Agora com a pandemia, né, que todo mundo tem medo de estar com o vírus, com o Covid, então quando se preocupar e quando procurar atendimento médico, isso vai para todo mundo, tá? Quando tiver febre alta persistente e falta de ar, nesses casos tem que procurar atendimento médico. Tá doente? Fique em casa, tá? Se não tiver mais ninguém doente em casa, se isole, fique isolado. Essas são as recomendações. E usar máscara, quem tá doente, inclusive dentro de casa, tá? Aí aqui a Dani perguntou sobre, a Ana Paula perguntou sobre as máscaras. A máscara de pano é 100% eficiente, que nem a N95? Não, não é. A máscara de pano, ela protege muito pouco contra o vírus e 50% contra as bactérias, pólen, poeira, tá? 50% só e poucos por cento contra o vírus.
Só que a máscara, né? Hoje tem os estudos que mostraram que os pais estão usando máscara para todo mundo, diminuiu o contágio, porque a pessoa que está contaminada, mesmo estando assintomática, ela protege porque evita contaminar os outros, tá? A máscara N95, que é aquela específica, né, tem a máscara cirúrgica N95, é aquela tipo um bico de pato. Ela já protege com 95% contra os vírus e 100% tipo, contra as bactérias e o resto. A cirúrgica, que é aquela comum, né, mais fininha, já protege 95% contra o vírus e 80% contra o resto, porque ela tem um filtro também, tá? Então, assim, de qualquer maneira, usa máscara. Mesmo a de pano, tem que usar. Deixa eu ver se eu respondi todas que estão aqui na minha mão. A tia Clau perguntou: se a vacina contra o Covid-19 demorar 1 ano ou mais, os idosos terão que ficar trancafiados em casa? Sim. Não, na verdade não. Geralmente no verão diminui os riscos das doenças de inverno. Então lá para setembro eu creio que deve diminuir, né, a doença, né, diminuir a pandemia, deve dar uma baixa na contaminação, aí os idosos vão poder sair, mas tá tudo muito incerto, né? Então, por enquanto tem que ficar dentro de casa mesmo. Deixa eu ver se eu já li todas aqui, que aí eu fico só aqui, acho que eu já respondi todas. Vamos ver aqui agora. Doutora, minha filha tá com cheiro forte na pererequinha. Será que está com infecção de urina? Estou bem preocupada. Não, cheiro forte não significa infecção urinária. Infecção urinária, a criança tem febre, tem dor para urinar e pode ter mudança no odor da urina, tá? Se ela tá bem, faça só a higiene, passa uma pomadinha. Às vezes tá escapando um xixi ali que faz ficar com esse tipo de odor. Ô, Rafa, aí entrou o ginecologista para responder a pergunta. Gente, tem poucos minutos, eu vou tentar responder tudo, tá? Depois a gente faz outra live, vocês vão me mandando as perguntas, aí depois eu vou respondendo. Ah lá, minha filha especial também é sensível aos sons, isso daí é muito comum, né, nas crianças que tem alguma síndrome, alguma outra coisa. Doutora, meu filho é mesmo com as 4 colheradas que você indicou. Está recusando muita alimentação. Esse force faz ânsia. Então não force, tá? Organize a rotina, ofereça a quantidade que ele comer, comeu, tá? Só que ele não pode comer 2 colheradas e comer um danoninho depois, tá? Então é 2 colheradas, vai ficar até o lanche da tarde com as 2 colheradas. Se ele ficar bem com isso, é o que ele precisa comer. Tá? Não se estresse. Gente, o segredo da alimentação da criança é não se estressar. Quer comer, come, não quer, não come. 5 anos não passa fome. Relax. Oferece, tem que continuar oferecendo, dar uma insistida, dar uma negociada, mas sem estresse. Bebê de 2 meses, é muito cedo dormir sozinha no berço em outro quarto? Não, minhas filhas nasceram, já dormiam sempre no outro quarto. Compra uma babá eletrônica, que não tem erro, tá? Eu uso até hoje babá eletrônica, elas já são enormes, já andam, já saem, então, mesmo assim, eu ligo lá, entendeu? Desde que nasceram, minhas filhas nunca dormiram no quarto comigo, né? Só de sem vergonha esse mesmo, de acordar de madrugada e ir. Deixa eu ver, mais alguma pergunta? Vamos ver aqui no Face. Com quantos meses posso tirar a mamada da madrugada? Depois do primeiro mês de vida, se a criança já ganhou bastante peso, já pode, não precisa mais mamar de madrugada. É só no primeiro mês mesmo, tá? Até a criança ganhar peso, aprender a mamar, né? Começar a ganhar peso, tudo, já pode ensinar a dormir a noite toda. Beijo, Dani. Mais alguma pergunta, gente? Alguma que eu não respondi? Deixa eu dar uma roladinha aqui. Gente, vocês gostaram de live? Foi interessante para responder dúvida? As mães que entraram tiveram as dúvidas respondidas. Eu queria saber para ver se eu faço mais ou não.
Aí, a Natália, né? Depois que parei de pirar com a comida, eu tive mais saúde mental aí, tá vendo? Aí começou a comer bem, é o que eu falo, não pode estressar. Não morre mais de fome, entendeu? Isso mesmo, Márcia. Gente, então acho que eu já vou, né, eu já vou encerrar aqui, tá? Foi muito bom ter vocês, eu agradeço muito. Eu gostei muito, sabe? Um bate-papo assim, meio de escrita, mas pra mim foi bom. Se vocês tiverem, eu vou continuar colocando meu quadrinho de dúvidas no Instagram e no Facebook, vocês vão mandando as dúvidas, tá? Se vocês gostaram da live, me dá um feedback, que aí eu posso fazer mais, posso fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para não cansar muito, tá? Se vocês gostaram, então a gente pode fazer mais, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, por mandar as perguntas. Eu gostei muito, eu agradeço de coração. Meus pacientes, meus seguidores, tá? Muito obrigada. Quem continuar com alguma dúvida pode me mandar depois no direct, tá? Ou no Messenger, que eu respondo com o maior prazer. Tá bom? A Kérika perguntou do piolho. Como resolver o piolho? O primeiro é o pente fino. Passa pente fino todo dia, tá? O remedinho é indicado para crianças acima de 15 quilos, tá? Gente, beijo, muito obrigada, tá? Muito obrigada de coração, tá? Vou ver se eu marco outras lives, tá bom? Beijão para todo mundo. Quem ainda tiver dúvida pode me mandar que eu respondo depois, tá? Tchau, tchau.